O mundo registrou um novo recorde da doença do coronavírus de 2019, 516 mil casos novos num dia. Europa voltou a ser o centro da pandemia, com 44% dos novos contágios e 40% mais mortes do que na semana anterior. Nesta quarta-feira, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, a Suíça, a Grécia, a Sérvia, a Eslovênia, a República Tcheca, a Polônia e a Lituânia anunciaram novos recordes nacionais de casos novos num dia. A Rússia, a Ucrânia e a Croácia notificaram o maior número de mortes num dia. A França e o Reino Unido bateram recordes no número de mortes na segunda onda de contaminação que varre a Europa. A taxa de infecção no Reino Unido está em 1,6, o que significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para 160, acelerando a transmissão do coronavírus. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou um novo confinamento geral e rigoroso do país a partir desta sexta-feira e até 1º de dezembro para conter o que chamou de um surto brutal da Covid-19. As creches e escolas ficam abertas. Cerca de 85% dos 35.823 mortos na França pela Covid-19 tinham mais de 65 anos. A média diária de mortes dos últimos 7 dias no país está em 248. Nada é mais importante do que a vida humana, declarou o presidente francês, que considera um equívoco fazer uma oposição entre saúde e economia. Se não fechasse o país, advertiu Macron, a França poderia ter 400 mil mortes a mais. Sua proposta é testar, isolar os contaminados, alertar quem teve contato com eles, rastrear quem teve contato e proteger os mais vulneráveis. Para sair de casa, os franceses terão de preencher um formulário dizendo para onde vão e o que pretendem fazer. Na Alemanha, o número de casos novos por dia chegou a um recorde de quase 15 mil nesta quarta-feira e a hospitalização de pacientes de Covid-19 dobrou nos últimos 10 dias. Para evitar uma emergência nacional de saúde pública aguda, a primeira-ministra Angela Merkel ordenou um confinamento parcial com o fechamento de bares, restaurantes, academias de ginástica, cinemas, teatros, museus e salões de beleza por um mês. As escolas continuam funcionando. Merkel admitiu que o governo alemão só consegue identificar a origem de 25% das infecções, ou seja, a pandemia está saindo fora de controle. A Itália e a Espanha superaram a marca de 150 mortes num dia nesta segunda onda. O Brasil, que parece estar saindo da primeira onda, depois de 7 meses, lentamente, registrou mais 499 mortes e 28.852 casos novos nesta quarta-feira. O país soma agora 158.480 óbitos e mais de 4.900.000 casos de Covid-19. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 432. É muita gente que o país está perdendo todos os dias. No mundo inteiro, são quase 44 milhões e 500 mil casos confirmados e 1.174.000 óbitos. Mais de 32 milhões e meio de pacientes foram curados, mais de 10 milhões e meio têm sintomas leves e 81.279 estão em estado grave. Os Estados Unidos têm até hoje 8.856.000 casos confirmados e 227.685 mortes. A média de casos novos dos últimos 7 dias está em 71 mil e a de mortes em cerca de 800. É o país com o maior número de casos, o maior número de mortes. A média diária de mortes, de casos, é a maior desde o início da pandemia. Nos últimos 14 dias, a contaminação cresceu 39% nos Estados Unidos. Em uma semana, 490 mil pessoas pegaram o coronavírus e 5.600 morreram da doença. Cerca de 43 mil pessoas estão hospitalizadas nos Estados Unidos. Dos 50 estados americanos, 29 bateram recorde de contaminação. O Texas ultrapassou a Califórnia no número de casos. Em El Paso, no Texas, na fronteira com o México,
sair de casa entre 10 da noite e 5 da manhã pode dar uma multa de $500, cerca de R$ 2.880. Se sair de dia sem máscara, a multa é de $250, cerca de R$ 1.440. Dr. Anthony Fauci, principal infectologista americano, acredita que uma vacina só vem em janeiro de 2021. A Maratona de Boston, uma das mais antigas e tradicionais do mundo, será adiada de abril de 2021, pelo menos até o outono do próximo ano no hemisfério norte. A China testou de 24 a 27 de outubro 4.700.000 habitantes da cidade de Kashgar, no oeste do país, perto da fronteira com a Ásia Central. Um dos focos do surto seria um dos centros de reeducação para muçulmanos, que são comparados a campos de concentração. As bolsas de valores caíram no mundo inteiro por medo do impacto econômico do aumento do contágio e de novos confinamentos nacionais anunciados pela França e a Alemanha. Com perdas de mais de 2,5%, a Bolsa de Valores de Londres fechou no menor nível desde abril. A Bolsa de Frankfurt caiu 4,4% e a de Paris 3,7%. Em Nova York, foi o terceiro dia seguido de baixa, desta vez de 13,5%, a maior queda desde junho. Até as mega empresas de alta tecnologia, Apple, Google e Microsoft, perderam 4 a 5% no valor das ações. O preço do petróleo do tipo Brent, padrão de referência da Bolsa de Mercadorias de Londres, recuou 5% para menos de $40 por barril, cerca de R$ 230. No Brasil, a Bolsa de São Paulo caiu 4,25% e o dólar fechou em R$ 5,76, a maior cotação desde maio. Apesar da inflação, da alta na inflação, que passou de 9% no setor de alimentos, o Banco Central manteve a taxa básica de juros inalterada em 2% ao ano, a menor taxa da história. O presidente Donald Trump aposta num crescimento extraordinário no produto interno bruto do terceiro trimestre a ser anunciado nesta quinta-feira nos Estados Unidos. A expectativa é de uma alta de 7%, depois de uma queda de 8,1% no segundo trimestre. É a última esperança de Trump para reverter a vantagem do ex-vice-presidente Joe Biden, que aparece nas pesquisas pesquisa sobre a eleição presidencial de 3 de novembro, com uma vantagem de 7 a 8 pontos percentuais e meio na média das pesquisas. Mais de 74 milhões de americanos já votaram 54% do total de votos em 2016, quando Hillary Clinton ganhou por 2.868.000 votos no voto popular, mas perdeu por uma diferença de 77.000 votos nos estados-chave de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, e Trump venceu no colégio eleitoral. Um novo estudo do Imperial College de Londres concluiu que a Covid-19 pode ter um impacto sobre o cérebro equivalente a 10 anos de envelhecimento. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. Fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. Use máscara se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção. Tchau.